Bom dia, bom dia. Deu tempo de tomar café? Bom dia. Deu tempo, professora. Deu tempo até de ler o artigo hoje de manhã. Ó, olha só, que bom, né? Vou acreditar que você está relendo o artigo. Professora, porque quando eu leio de manhã, eu não sei, eu acho que eu fico lembrando depois. É melhor. Aham. Tá mais fresquinho, né? É. Muito bem. Deixa o povo chegando, o povo vai entrar aqui. Gracilene. Não tem ninguém nova nessa turma agora, nessa disciplina não, né? Todo mundo da turma. Tem ninguém pagando disciplina não, né? Tem não. Não. Muito bem. Vamos lá, mais um minuto para iniciarmos. Ok, muito bem, gente. Então, vamos ao nosso segundo dia da disciplina FTM, da Educação Especial, Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Especial. Só fazendo uma ressalva e um registro que esse nome, tá? Esse nome, FTM da Educação Especial, ele ainda segue o regimento, ainda segue o nosso PPC antigo, tá? O novo PPC, ele contempla uma outra nomenclatura, vai se chamar FTM da Educação Inclusiva. Só que como vocês entraram no regime do antigo PPC, ainda permaneceu esta nomenclatura. Mas as novas turmas de 2018 para cá, de 2020 para cá, já entraram com o novo PPC, Educação Inclusiva, FTM da Educação Inclusiva, tá? Mas basicamente a ementa e os objetivos são os mesmos, né? São iguais. Só que como a gente tem que seguir o que reza a lei, nós estamos ainda no antigo nome, tá? Ok? Por isso que ontem eu falei para vocês, uma das primeiras falas foi que vocês escutassem, mas já com o pensamento na educação inclusiva, não foi? Foi. Muito bem, então vamos permanecer assim. Mas como o nome dessa disciplina prega, né, prevê e é o correto, essa disciplina ela prevê uma contextualização histórica, né? Porque como que as pessoas vão entender, como que vocês vão entender como está hoje, como chegamos, né, hoje nesse patamar de se discutir a inclusão, de falar de educação especial, falar em inclusão, se nós não entendermos um pouco da história, né, onde tudo começou. É um processo importante vocês estarem acompanhando e tendo uma visualização do contexto histórico, como que era e como que está hoje, que é para poder entender o hoje. A gente não consegue entender o hoje se nós não voltarmos na história. Se vocês estão lembrados, quando eu dei aula de psicologia para vocês, eu também pedi para a gente fazer um resgate histórico, lembram disso? E aí agora a gente vai precisar resgatar um pouquinho dessa lembrança para poder entender essa disciplina, entender como que as coisas caminharam até agora quando a gente fala de inclusão, tá bom? Então, neste texto, nós temos dois textos que vieram embasar essa contextualização histórica, que é o texto do capítulo 1, né? O texto do capítulo 1 do livro, né? Esclarecendo as deficiências, e o artigo que eu enviei para vocês, que também é um texto mais contemporâneo, é um texto de 2017 e que nos ajuda a pensar essa contextualização histórica. Então eu gostaria que vocês, quando eu pedir para vocês pegarem papel e caneta, é porque eu vou pedir para vocês fazerem
tá? Uma linha do tempo. Eu vou pedir para vocês fazerem até o final da aula, para vocês me enviarem uma linha do tempo, destacando em cada período histórico qual era o pensamento, qual era o paradigma predominante com relação às pessoas com deficiência. Então vocês vão fazer manuscrito mesmo, na folha de papel, seja do caderno, seja do papel A4, vão fazer uma linha do tempo e o nome vai ser Linha do Tempo, Percurso Histórico da Inclusão. E aí vocês vão dividir por etapas, por períodos na história, de acordo com o que está previsto aqui, de acordo com o que está sendo destacado no texto, nesse texto do artigo, né? Como eu falei para vocês. E se vocês acharem uma complementação no capítulo 1, vocês também irão acrescentar lá de acordo com o resgate temporal, tá? Com o resgate temporal. Tá entendido? Então vocês vão mandar para mim essa atividade até o final da manhã, tá? Então se a nossa aula terminar mais ou menos 10 horas, vocês têm até meio-dia para me enviar essa primeira atividade, tá bom? Deixa eu resgatar aqui o texto. As meninas do grupo de inclusão estão aí? Professora, Oi. o nome é Linha do Tempo, Período Histórico da Inclusão. Período Histórico da Inclusão. Tá bom. Tá? Então, Oi. oi. Isso não, a professora falou? Linha do tempo, percurso histórico da inclusão. Isso. Percurso, né? Percurso. Percurso histórico. Oi? Pode fazer isso no Word e mandar no seu e-mail? Pode fazer no Word, pode fazer na folha de papel e mandar, tirar foto e mandar, tá? Pode mandar no meu e-mail ou pode mandar no grupo da turma, não tem problema, tá? Quem quiser mandar por e-mail, manda por e-mail. Quem quiser mandar no grupo da turma, manda no grupo da turma. Peraí, deixa eu liberar aqui o povo. O povo que tá entrando atrasado na aula. Ok. Ó. O povo que tá entrando atrasado na aula. Vai entrar mais alguém, quer ver? Vamos lá. Trajetória histórico-social da população deficiente. Da exclusão à inclusão social é um texto da Jaqueline de Andrade Pereira e da Josiana Maria Saraiva, que foi publicada pela revista Ser Social e publicada em 2017, né? É um texto que tem 4 anos e, como eu falei ontem, tudo que diz respeito à inclusão e à educação especial muda com o passar do tempo. Então, logicamente, de 2017 para cá, já houve mudanças ao que diz respeito a este tema, porque isso é muito dinâmico. A partir do momento em que as pessoas avançam, né? A partir do momento em que o tempo, né, percorre, que o tempo corre, que o tempo avança, nós temos mudanças. Então é importante nós atentarmos para essas questões, para nós entendermos, né, como é que está hoje isso, em 2021, o tema da inclusão. Mas antes de chegar em 2021, nós vamos parar até 2017, que é exatamente do que trata o texto aqui das meninas, tá? Então, dessa forma, esse texto, ele vai trazer como objetivo analisar, né, a partir de trabalhos que já foram publicados, como que se deu essa trajetória, né? Então, quando eu falar assim, tentem dividir o pensamento de vocês em períodos históricos, desde lá dos primeiros humanos, desde a antiguidade até 2017, que é quando ela vai tratar elas vão tratar essa questão, né? Então, o objetivo foi fazer essa trajetória histórica, né? Para que o leitor possa perceber como que se deu desde lá
onde prevalecia uma política de exclusão da pessoa com deficiência, até chegarmos ao que nós chamamos de inclusão social da pessoa com deficiência. Lembrando sempre que quando a gente fala de inclusão, a gente está falando da pessoa com deficiência e a gente está falando de todos os outros grupos, né, que historicamente foram excluídos da sociedade ou na sociedade. Mas lembrando que nesta disciplina a gente vai focar nas pessoas com deficiência, tá bom? E aí, gente, dentro desse processo, a gente vai destacar que pessoas com deficiência, elas sempre existiram, sempre. Os registros e os estudos mostram que desde os primeiros humanos, tá? Lá na era do Paleolítico, quando surgiram lá os primeiros humanos, né? Os primeiros registros do que se tem de povo, de homem, de espécie, né? Homo sapiens, que é a nossa espécie. Desde lá, nós já temos registro, né, de pessoas ou de seres que estavam em desenvolvimento e que no meio do percurso apresentavam alguma deficiência ou nasciam com deficiência, né? Então, a gente considera a deficiência como um evento histórico, porque sempre existiu. Não é um evento da Idade Média para cá. Não, a gente vai falar muito antes do período medieval, que é um período muito importante dentro desse contexto. Então a gente vai voltar muito no tempo, desde os primeiros humanos. A gente vai falar lá dos primeiros humanoides, a gente vai falar do período em que esses humanoides eles foram se transformando até... Vocês têm a imagem da evolução humana, que tem lá o macaco, aí tem lá os primeiros humanos, até o homem se tornar ereto. Vocês têm essa imagem? Sempre tem essa imagem em camisetas, né? Sempre tem em camisetas e tal, em livro de evolução. E aí é muito interessante que os registros mostram que desde lá da ponta da cadeia de desenvolvimento já haviam registros de seres e de indivíduos com a deficiência, né? E aí imaginem que o que é que aconteceria? Vamos imaginar que a vida dos primeiros humanos eram vidas percorridas em ambientes não modernos, ou eram percorridas em ambientes naturais, em ambientes rústicos, em ambientes em que as primeiras pessoas, elas tinham que percorrer a savana em busca de alimento, elas tinham que fugir de predadores, elas tinham que percorrer assim quilômetros e quilômetros de uma longa caminhada. Então, para isso, as pessoas, os primeiros seres, os primeiros humanoides, eles tinham que ter o quê? Habilidade, agilidade, força, né? Então, as pessoas elas tinham que ser aptas a percorrerem aqueles ambientes, como é que a gente fala? Aquelas zonas, aqueles ambientes totalmente predatórios. E aí, imaginem as primeiras pessoas nascidas com deficiência dentro de um grupo. O que provavelmente iria acontecer com aquele ser dentro daquele grupo? O que iria acontecer? O que vocês acham que iria acontecer? Ia ser excluída demais. Por quê? Porque haveria ali uma necessidade de exclusão daquele ser com deficiência? Porque eles não iam Por ser diferente. Os outros, né? Em superar as adversidades daquele campo predatório, entendeu? É isso? Exato. E aí eles não iriam conseguir sobreviver, mas o instinto de sobrevivência do grupo iria falar mais alto. Aquele indivíduo, ele ia ser deixado para trás para não colocar o bando, né? Para não colocar o grupo de uma maneira geral em risco. Eles não poderiam cuidar daquele indivíduo e colocar, né, as outras pessoas em perigo. Então, naturalmente,
aquele ser ia ser deixado para trás. Então aí, nesse momento, por uma questão de sobrevivência, já temos registros históricos de ocorrências de exclusão social, mas muito pontuado por esta questão de sobrevivência, tá? Isso aí a gente está falando de psicologia evolucionista, a gente está falando de um percurso evolutivo da nossa sobrevivência enquanto espécie. Não sei se vocês veem NetGeo, esses programas que falam de animais, de outras espécies. Uma vez eu vi uma cena bem parecida de uma mãe leoa que tinha 2 bebês leõezinhos e um deles tinha nascido com uma deficiência na perna. Ele não era tão ágil quanto o irmãozinho leão. E aí o que aconteceu? Aquela mãe leoa, ela teve que abandonar o filhote para poder salvar a si própria e o outro filhote, né? Então é uma cena que automaticamente me lembrou isso que eu tô falando para vocês, porque eu já tinha obviamente estudado sobre isso, e é uma cena muito marcante. Porque o que diferencia aquela mãe leoa de excluir e abandonar o seu filhote ali é uma questão de sobrevivência. Aquela mãe leoa, ela não tem discernimento moral, ela não tem discernimento social, como nós temos. Os leões vivem sim em sociedade, mas é uma sociedade totalmente organizada para o sistema deles, né? Não é o nosso sistema social, em que existem outros valores, outras regras e outros costumes, enfim, outro paradigma de vida, de sobrevivência, né? Mas voltando lá no contexto histórico da nossa espécie, haviam e já foram encontrados registros de eliminação por exclusão e exclusão por essa necessidade de sobrevivência. Então lá da era paleolítica, né, como se vocês pontuaram isso no texto, também está sendo citado de uma maneira bem rápida, mas eu estou aprofundando mais essa questão, né, de o porquê disso acontecer em um ambiente totalmente hostil, como foram, né, os primeiros humanos, eles apareceram na África, e aí imaginem como era a África lá no início da era, né, paleolítica, que foi quando a nossa espécie começou a se organizar enquanto espécie. Então, a partir do momento em que isso aconteceu, de lá para frente, aconteceram outros episódios, né, como as autoras pontuam no texto. E aí, a partir do momento em que ela vai narrando, ela vai destacar aqui para vocês, no texto, né, o período do Antigo Egito. Olha, a gente já está falando de um período da linha do tempo. A gente começou lá nas savanas, lá nos primeiros humanoides, aí a gente já está avançando, né? E aí a gente chega no Egito Antigo, onde os médicos, né, os primeiros médicos, eles acreditavam que as pessoas que apresentavam doenças graves ou deficiências, essas deficiências e essas doenças, elas eram acarretadas por superstições, né? Elas eram provocadas por episódios totalmente fora de uma explicação física, fora de uma explicação científica. Eram explicações altamente supersticiosas. Então aqui o que vai prevalecer aqui nesse período do Antigo Egito é uma explicação totalmente supersticiosa para a existência para o nascimento e para a ocorrência de uma deficiência. Imaginem que aqui... Ai, gente, o povo fica entrando atrasado na aula. Vamos lá. Barbeiros era só na Idade Média, né, professora? Isso. Os barbeiros? Isso. Mais pra frente. Né? Isso aqui a gente tá falando, Antigo Egito, ó, muito antes da Idade Média, gente. Muito antes, tá? Então, nessa época, existiam, né, estas superstições
para explicar por que uma pessoa nascia com uma deficiência na perna, por que uma pessoa nascia com uma deficiência em outra parte do corpo, outra questão do desenvolvimento, né? E aí estou colocando a essência desse pensamento, a essência desse paradigma, que o que vai prevalecer é a ocorrência deste pensamento supersticioso, né? Ela coloca bem aqui, ó, os maus espíritos são os responsáveis, né, pela ocorrência, né? Os demônios, o pecado, né, eram responsáveis. As pessoas cometiam pecados e aí em vidas anteriores, e aí ele nessa geração ou na geração que estava ali em curso, esta pessoa, por ter cometido pecados em vidas anteriores, essa pessoa nascia com deficiência como que se fosse para pagar, né, este pecado que era cometido por gerações e por seus filhos, etc. E isso vai prevalecer, esse pensamento vai prevalecer até o Renascimento, que é o período pós-Idade Média, né? Então, aqui nesse período, assim como os períodos subsequentes, o que vai estar ali em voga, né? O que vai estar ali prevalecendo é este pensamento místico, esse pensamento, como o próprio Silva destaca aqui, né? Ele vai fazer referência aos antigos hebreus, ao Antigo Testamento, vai falar de Moisés, né? Moisés, que representa, né, uma autoridade religiosa dentro desse paradigma aqui que nós estamos destacando. E tinha no livro dele, né, professora, que ele também excluía essas pessoas no Sim. livro do próprio Moisés. Exatamente, no livro do próprio Moisés, como ele coloca aqui, Levítico, né? Eu não sou religiosa, então eu não vou me aprofundar nesse âmbito, mas conheço, e aí ele vai destacar aqui, né? E até quem lê a Bíblia, eu não sou religiosa, mas eu já li a Bíblia, já vi algumas passagens, vai haver o destaque, né, da pessoa cega, da pessoa coxa. O que é a pessoa coxa? O que é o coxo? É o deficiente físico, é aquela pessoa que apresenta ali, né, alguma deficiência nos membros inferiores, nas pernas, nos pés, né, aquele que vai andar mancando por alguma deficiência, né, é aquele que talvez não ande, que se arraste, né, então ele vai destacar aqui o corcunda, que também é uma deficiência física, e aí o próprio cinema vai tratar isso de uma maneira mais romantizada um pouquinho mais para frente, quando o cinema vai tratar do Corcunda de Notre Dame, né? Mas isso é mais lá na frente, na Idade Média, né? Vai falar, enfim, de pessoas que nasciam com deficiência, e aí próprio Moisés, dentro dessa questão, vai falar também, né, de pecado, vai falar de crimes cometidos por essas pessoas em outras eras, né? E que é como se eles tivessem que nascer assim para resgatar o seu pecado, para resgatar a sua nova existência, para resgatar o seu novo ser dentro deste processo. Eu vou interromper essa filmagem agora, bem aqui para continuar.